Fala pessoal, que é Bruno Faé e o tema desse vídeo é racismo. O que a Bíblia diz sobre isso? O racismo é a crença da superioridade de uma raça sobre outra. Os nazistas, por exemplo, acreditavam que a raça ariana era superior às demais. E eles consideravam especialmente os judeus e os ciganos como raças inferiores, que poderiam ser tratados de maneira subhumana. O racismo também é associado à xenofobia, que é a aversão a povos estrangeiros, que possuem características físicas ou culturais diferentes e por isso são considerados uma ameaça. O conceito de raça é muito controverso na ciência. Por exemplo, na biologia, já se sabe que a diferença entre o DNA dos seres humanos é de 0,01%. Isso significa que, do ponto de vista biológico, não se pode falar em diferentes raças de seres humanos. Já do ponto de vista sociológico, o racismo seria uma construção social. Através da observação das diferentes características físicas e culturais dos seres humanos, se construiu a ideia de que os seres humanos são essencialmente diferentes e de que existem diferentes raças. A raça, nesse sentido, serviu para que alguns grupos subjugassem outros. Por exemplo, os brancos escravizavam os negros porque consideravam que eles eram uma raça inferior. O primeiro ponto que eu queria mostrar na Bíblia, que toca nessa questão do racismo, é quando o povo de Israel vai entrar na terra prometida, a terra de Canaã, e Deus orienta a que eles não se misturassem com os povos que já habitavam ali. Por exemplo, nós vemos lá Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 4, diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, não farás com elas aliança, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás as suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então nós vemos nesse texto aqui que Deus proíbe o povo de Israel de fazer aliança com esses povos ou de se aparentar com eles. Mas isso não era porque essencialmente esses povos eram inferiores, e sim porque eles tinham práticas que eram abominadas por Deus. E o povo de Israel não deveria se envolver, não deveria ser influenciado por essas práticas. Por exemplo, o sacrifício de crianças no momento de culto. Então o povo de Israel deveria se blindar de ser influenciado por estas práticas. Por isso não poderia fazer aliança nem se relacionar com esses povos. Mas é interessante ver que a lei de Moisés tinha mecanismos de proteção para os estrangeiros. Por exemplo, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 33 e 34, diz assim: quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então nós vemos aqui que Deus nunca teve preconceito ou aversão contra o estrangeiro. O mandamento aqui era que o povo de Israel recebesse o estrangeiro como natural da terra e amasse o estrangeiro. E uma justificativa interessante é de que o povo de Israel foi estrangeiro no Egito. Inclusive eles foram escravizados no Egito. Eles foram discriminados no Egito. E eles sabiam como era difícil isso, como era doloroso, e eles não deveriam fazer a mesma coisa na sua terra com o estrangeiro que fosse até ali. Nós sabemos que muitas vezes os estrangeiros saem da sua terra e vão para outro país buscando uma vida melhor, buscando fugir da fome, buscando fugir das guerras, ou mesmo da perseguição religiosa ou política. Por isso, acolher um estrangeiro e fazer bem ao estrangeiro é um ato de amor. Agora, um exemplo claro de racismo que a gente pode encontrar na Bíblia é entre os judeus e os samaritanos.
Os samaritanos eram um povo que surgiu quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia e os babilônicos trouxeram povos estrangeiros para habitar na terra de Israel, e ali houve uma mistura entre os estrangeiros e alguns judeus que tinham sobrado, formando assim um povo misto. E os judeus tinham forte aversão aos samaritanos. E nós vemos isso, por exemplo, em João, capítulo 8, versículos 47 e 48, quando Jesus estava dizendo assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Esse aqui é um exemplo de racismo, de preconceito muito claro dos judeus para com os samaritanos. Na cabeça dos judeus, somente um samaritano poderia dizer as coisas que Jesus dizia, que na visão deles eram coisas absurdas e eram coisas demoníacas. Mas nós vemos também na Bíblia que Jesus rompe com todo o racismo. Jesus rompe e supera todo o preconceito, inclusive contra os samaritanos. É o que a gente vê, por exemplo, lá em João, capítulo 4, versículos 7 a 9, no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, que é assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Naquela época já era complicado um homem conversar com uma mulher em público, ainda mais um judeu conversar com uma mulher samaritana. Era um escândalo, mas Jesus rompe todas as barreiras de gênero, de raça, de nacionalidade para poder pregar o evangelho, para poder alcançar as pessoas, para poder demonstrar amor a todos. Um outro texto interessante é aquele que mostra que, assim como Jesus enfrentou e superou a questão do racismo, a igreja primitiva também teve que enfrentar o racismo, mas nesse caso aqui foi o racismo estrutural. Racismo estrutural, nós estamos falando daquele que está normalizado na sociedade, aquele que já está entranhado na vida das pessoas e elas nem ao mesmo percebem isso. É o que nós vemos lá em Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 3, que diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Naquele tempo, a igreja tinha um programa de assistência para os pobres e para as viúvas. Mas o que estava acontecendo é que as viúvas dos judeus que tinham nascido fora de Israel, os judeus gregos, os judeus da dispersão, elas estavam sendo discriminadas, elas não estavam sendo atendidas por esse programa assistencial, e eles então foram fazer uma reclamação contra essa discriminação. Isso aqui então lembra muito o racismo estrutural. As viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas e possivelmente os hebreus nem estavam percebendo isso, a ponto que foi necessário os gregos fazerem uma reclamação formal contra os apóstolos. Foi necessário que eles protestassem. O racismo estrutural é assim: há uma normalização da posição de subalternidade do outro. No caso do nosso país, os negros foram escravizados durante cerca de 300 anos e, por ocasião da sua libertação, não receberam qualquer compensação por isso ou não foi feita qualquer ação para promover a sua igualdade social. Assim, historicamente, os negros vêm ocupando posições que são subalternizadas na sociedade. Por exemplo, num restaurante, a maioria dos clientes é branca, mas a maioria dos garçons é negra. Nos trabalhos domésticos, por exemplo, a maioria das empregadas, das funcionárias é negra, enquanto a maioria das patroas é branca. A maioria dos pobres do nosso país é negra. A maioria das crianças que vivem em vulnerabilidade social é negra. A maioria dos jovens que se envolve com o tráfico de drogas e que morre na guerra ao tráfico é negra. E muitas pessoas acham tudo isso normal, acham que tudo isso é natural. Isso foi normalizado na cabeça delas.
Isso é o racismo estrutural. Então a igreja primitiva teve que enfrentar este problema, e o que eles fizeram para não deixar que as viúvas dos gregos fossem desprezadas no Ministério de Ação Social foi colocar mais pessoas para trabalhar, para compensar a falta de atenção a essas pessoas, para que ninguém fosse deixado de fora. O fato é que a Bíblia diz que para Deus não há distinção entre os diferentes povos e etnias. A gente vê lá em Atos capítulo 17, versículo 26, que está escrito assim: "E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação." Neste texto aqui, Paulo estava pregando para os filósofos no Areópago em Atenas. Eram pensadores, eram pessoas esclarecidas que estavam refletindo sobre a vida e sobre a melhor forma de viver. O que Paulo estava dizendo para eles é que todos nós viemos de uma mesma raiz. Todos nós temos o mesmo sangue e podemos dizer que somos todos de uma mesma família, família de Deus. Então, nesse sentido, a Bíblia apresenta um fundamento muito mais sólido para os direitos humanos, porque diz que todos nós temos uma dignidade inerente, já que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia de que Deus não faz acepção de pessoas ou distinção baseado na raça ou na nacionalidade foi repetida várias vezes no Novo Testamento, porque os judeus, mesmo convertidos ao cristianismo, ainda se achavam superiores aos demais. Então nós vemos, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que diz assim: "Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus." Vemos também lá em Atos, capítulo 10, versículos 34 e 35, que diz assim: "E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo." E também Colossenses, capítulo 3, versículo 11, que diz: "Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbara, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos." E é interessante a Bíblia dizer que no céu, entre os salvos por Cristo, haverá pessoas de todos os povos e todas as nacionalidades. Está lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, que diz assim: "Depois disto olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamando em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro." Então o que esse texto está dizendo é que no céu haverá pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E essas pessoas vão conviver como iguais, elas viverão em amor e união plena. A verdade é que Deus ama a diversidade. A Bíblia poderia dizer que no céu haverá uma só nação, mas não, ela faz questão de identificar a origem dos salvos. Ou seja, no céu nós vamos conseguir conviver admirando as diferenças e semelhanças que existem entre nós. O racismo é deste mundo, por isso não existe racismo no céu. O racismo é mundano, o racismo é diabólico. Por isso, enquanto não chega o dia de nós usufruirmos deste céu em que não haverá discriminação, devemos viver todos os nossos dias aqui nesta terra lutando contra o racismo. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos, ative aí o sininho da notificação. Muito obrigado por assistir e até a próxima!